Voltamos aqui, terceiro e último bloco do programa Além da Notícia de hoje, falando sobre a Semana Nacional da Vida, falando sobre família, temas de atualidade que você está acompanhando, tenho certeza. E mais uma vez eu mostro aqui, a Hora da Vida, o subsídio da CNBB para esta Semana Nacional da Vida, que, olha, de forma clara, didática, simples de entender e bem profunda, está tratando dos temas todos propostos a respeito da vida. Eu já citei aqui no bloco anterior a via política, caminho para promover e defender a vida, os cristãos e compromisso com a vida, desde o nascimento até a vida dos idosos. Agora, aqui em Brasília, e sei que no Brasil inteirinho, a Comissão pela Vida e pela Família, as comissões de bioética da CNBB, das várias dioceses, têm feito muito trabalho. Gostaria de ouvir o que vocês também aqui estão fazendo, que pode agora servir de grande exemplo para as pessoas que de casa nos acompanham. Doutora Lenise, a senhora está atuante ali no Movimento Brasil Sem Aborto e em tantas outras formas também aqui junto à Igreja de Brasília e do Brasil. Por favor, nos conte do seu trabalho. Certo. Bem, o Movimento Brasil Sem Aborto, ele é um movimento suprapartidário e suprarreligioso, né? Então, ali nós temos não só católicos, mas também evangélicos, espíritas, seixonoye, tem pessoas, né, das mais diversas vertentes. E gente muito boa, não é, doutora? Espirituais, gente muito boa, gente muito irmãos, boa, muito engajada, todos irmãos aí nessa mesma causa, né? E que justamente, né, procura trabalhar nessa questão em relação ao aborto para evitar a legalização do aborto no Brasil, e também junto estão várias entidades que procuram evitar a prática do aborto, né? Então isso é uma coisa que tem crescido muito no Brasil, grupos de apoio a mulheres que estão na crise do aborto, né? E eu penso que vem uma experiência muito rica desses grupos que mostra justamente como não é uma decisão. Quando a pessoa faz o aborto, não é uma decisão livre que realmente, né, ela vai fazer. Não, eu diria que é uma falta de opção, né? Se coloca como uma opção, mas é uma falta de opção, né? Aquela mãe faz o aborto porque ela já é mãe, né? E ela não vai deixar de ser mãe. Ela vai ser mãe de um filho morto, mas ela não deixa de ser mãe, né? Costumo falar isso, quem pensa que o aborto é uma escolha entre ser mãe ou não. Não, porque mãe ela já é, ela está grávida. Se ela não estivesse grávida, ela não teria um problema a resolver e a pensar, né, um problema no sentido de um filho que de alguma forma é inesperado, ela não tem condições, né? Então, quando essa pessoa recebe ajuda, é muito frequente que ela desista de fazer o aborto, né? Então, isso mostra realmente como não era, né, uma escolha. E a gente tem um exemplo aqui em Brasília, não tem, Padre João? Sim. É uma comunidade, na verdade? Isso, a Casa dos Santos Inocentes se chama. Como é que eles trabalham? Exatamente, é uma casa que acolhe mulheres que estão, muitas delas já decididas a cometerem o aborto, né? E se sentem aí acuadas. O estado de fragilidade dessas pessoas, nós vemos que é uma vulnerabilidade imensa. E essa casa acolhe essas pessoas, dando uma assistência, seja material, seja também espiritual, ajudando-as, né, cuidando delas e dizendo, olha, se você não tem condições de cuidar dessa criança e quer abortar por isso, pois nós nos responsabilizamos, nós te ajudamos nesse período de gestação e depois nós temos ali a creche, né, a criança pode ficar conosco. E é interessante que uma grande porcentagem, não vou colocar aqui números para não errar, mas muitas dessas mulheres, pelo período em que viveram lá, acabam desistindo de abortar e acabam ficando com seus filhos, né? Acabam se sentindo encorajadas a assumirem e amarem aquela criança que Deus permitiu, né? Então a gente vê que é um trabalho muito bonito, nós temos ali psicólogos que ajudam aquelas pessoas, são todos voluntários e inclusive a gente sempre faz esse apelo, porque é uma casa que vive de doações. Eu mesmo como padre, há muitas pessoas que, como dizíamos, chegam com feridas e já no passado cometeram aborto e às vezes não se perdoam e não sabem o que fazer. Eu falo, pois vai lá fazer uma doação para a Casa dos Santos Inocentes. Vai lá um dia conhecer a casa, né? E a gente vê que muitas das pessoas, né, vão ali e voltam impressionadas com aquele trabalho. Então fica aí também aqui esse convite a irem lá algum dia, né? Nós vamos deixar depois os contatos e podem ali conhecer essa realidade, falar com o Ari, conhecer essas mulheres. Se de repente você é um profissional da área, né, um psicólogo que quer fazer ginecologista, médico, pode estar ali e oferecer esse alguém serviço. que até financeiramente possa ajudar. Ou quer doar, às vezes falta leite para eles. Leite. Sabe? Se alguém quer fazer uma doação em mantimentos. E imagine que roupinhas de criança, fraldas, tudo isso deve faltar também, não é? Sim.
E outras formas de ajuda também, porque até essas mulheres grávidas, elas até ficam ali até a gestação, até o período de dar à luz. Até o parto, exatamente. Vale a pena conhecer. Tomara que seja, está aparecendo já aí na tela da sua televisão, o contato ou o endereço da casa... Santos Inocentes. Santos Inocentes, fica em Brasília, Samambaia, Brasília. Isso mesmo. Muito bem. Bom, me falem de mais trabalhos ainda. Além de Santos Inocentes, tem muitas outras frentes de trabalho da Comissão de Bioética. Isso, exatamente. Nós, com relação a essa Semana da Vida, é claro que cada paróquia é muito livre para, seguindo os textos que são indicados, depois aplicar na sua própria realidade como vai desenrolar essa semana. Nós, por exemplo, aqui em Brasília temos o costume em várias paróquias de, além da celebração que se faz, onde se tocam esses temas, convidamos algumas pessoas que são ali especialistas em determinado assunto e fazem uma palestra depois mais formativa para as pessoas. É um modo de fazer uma conscientização também. Isso depois das missas? Exatamente, pode ser fazer depois. É uma catequese posterior. Exatamente. Nós temos, por exemplo, na Comissão de Bioética, pessoas preparadas para fazer esse serviço. Nós trabalhamos com médicos, com psicólogos, com advogados, com assistentes sociais e nas várias áreas, cada um bem preparadinho, pode responder perguntas, elaborar um debate e as pessoas ficam muito edificadas com esse tipo de formação que se promove no interior das paróquias. E nós, como comissão, nós temos vários grupos, frutos que foram nascendo desse trabalho. Por exemplo, nós temos a Associação dos Médicos Católicos de Brasília, né? Um grupo já de quase 100 médicos que a gente dá, de algum modo, uma assistência espiritual, mas eles também fazem os seus encontros, as suas reuniões, podem, por exemplo, participar de algum evento, podem se pronunciar, por exemplo, na época daquela questão do Zika vírus, né? Fizeram todo um projeto, enfim, são frutos que vão aparecendo. Nós temos uma equipe de métodos naturais que trabalha também nas paróquias aqui em Brasília, já que o Manevite nos instrui que não devemos fazer uma regulação artificial, né, um controle de natalidade, mas sim pelos próprios movimentos naturais do corpo humano poderem fazer um espaçamento entre os filhos, exercitando a paternidade responsável. Então nós temos casais preparados, que auxiliados pelos médicos, por aqueles que são mais peritos, vão fazendo essas formações nas paróquias. Nós temos também psicólogos que trabalham conosco, advogados que podem discutir temas ligados aos projetos de lei. Enfim, a Semana da Vida, ela abre um leque de possibilidades para poder falar, por exemplo, da questão da morte, da pessoa mais que já está um paciente que está num estado mais terminal, que precisa de uma dignidade naquele tratamento. Então nós temos pessoas capacitadas para falar sobre esses temas. E além desses grupos, nós temos como um dos grandes frutos da Comissão de Bioética, esse grupo que é o chamado Jovens Promotores da Vida. É um grupo grande de jovens que com eles fazemos vários encontros. Mensalmente nós fazemos um grupo de estudo, estudam os documentos da igreja e preparamos, a doutora Lenise e eu, fazemos uma formação com eles e são pessoas também capacitadas para promoverem a vida nessas ocasiões nas paróquias. Nós temos o chamado Promova, então cada noite um desses jovens está capacitado para fazer uma palestra ou sobre o aborto, ou sobre a atração pelo mesmo sexo, ou sobre a eutanásia, ou sobre a própria sexualidade vivida no matrimônio. Enfim, são palestras com um conteúdo muito bom, cristão, mas também com embasamento científico que edifica e ajuda as pessoas. Esse conteúdo todo que o senhor está nos trazendo aqui pode ser encontrado, está acessível, porque é uma riqueza enorme. Então, nós temos o site dos Promotores da Vida, né, que é promotoresdavida.org.br, e lá dentro tem a Videoteca da Vida, que várias dessas palestras estão editadas e muito bem apresentadas, podem ser acessadas. Há textos também, né, que vão dando esse fundamento, né? Pode-se entrar em contato com o grupo, então é bem interessante, né? O trabalho desenvolvido e também o que vai sendo colocado ali online. Esta iniciativa, ela, além de procurar defender a vida, ela é mais de promover a vida. Então, é um trabalho de conscientização que nós, por exemplo, quando fizemos a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, tivemos, por exemplo, esse trabalho com essas pequenas réplicas, vou colocar aqui na mão da doutora Lenise. De um bebê. Isso, de um bebezinho de 12 semanas. Então, a gente pede para a pessoa colocar isso na mão e pensar, olha, nessa fase da vida humana, esta pessoa já está, não sei, começando a formar as suas cordas vocais, já tem os seus rins, né, quase que já
prontinhos, já começa a fazer crescer unhas. Então, é um modo de a gente poder ajudar com recursos audiovisuais, com esse testemunho desses jovens, né, que com um zelo impressionante pela igreja, colocam, às vezes um padre falando é uma coisa, mas um jovem falando, bem preparado, isso causa um efeito muito positivo de promoção mesmo da vida humana. Bom, eu fico imaginando, é um sonho se cada diocese nesse Brasil tiver uma iniciativa assim, né, doutora? É, exatamente. E há, inclusive, uma indicação em documentos da CNBB de que cada diocese tenha ou uma comissão de defesa da vida, ou uma comissão de bioética, uma comissão de pessoas exatamente pegando profissionais das várias áreas, né, médicos, juristas, que possam fazer esse trabalho e dar esse auxílio fundamentado, científico, técnico, né, para tratar de todas essas questões da vida. Sem dúvida é uma grande iniciativa, né, termos pessoas, em muitos lugares já há, né, a gente tem contato também com vários grupos que vêm desenvolvendo coisas nesse sentido. Doutora, uma última pergunta então. É importante esse engajamento do povo, da sociedade, do cristão, nessas várias linhas de ação da igreja que a senhora e o padre nos falaram tão bem, que é tão bonito, tão louvável um trabalho como este, e se engajar, por exemplo, no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Nacional de Educação, que são lugares que precisam da nossa presença ali? Sim, isso é muito importante e é um papel muito próprio do leigo cristão, né? Estar presente, porque o leigo, a missão específica do leigo é justamente atuar na sociedade civil, né? Levar essa doutrina de Cristo que está inserida em cada um de nós, não exatamente como uma pregação, né, mas como princípios que vão ser compartilhados com as pessoas da sociedade. E a nossa sociedade, ela tem muitos espaços de participação que muitas vezes nós estamos ausentes e aí acabam entrando ideias que são problemáticas e a gente depois reclama, né, mas a gente não se fez presente nessas conferências, por exemplo, né, na Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Educação, Conferência Nacional de Direitos Humanos, né, até se a gente pensa associações de pais nas escolas, né, como é importante que haja pais com bom critério que estejam ali presentes para olhar como que está sendo a educação dos seus filhos, né, que livros que são colocados ali para ter boas iniciativas principalmente, né, então essa presença nossa na sociedade, ela é fundamental. Tudo isso é defesa da vida. Tudo isso é defesa da vida. E muito bem, acabou o programa de hoje. Eu quero aqui agradecer aos nossos convidados, agradecer a você também que nos acompanhou até agora. Tenho certeza que foi muito proveitoso. Doutora Lenise, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Padre João Batista, foi bom tê-lo aqui também. Obrigado por tudo isso que nos trouxe. Uma alegria. Até a próxima. Até. Bom, você que nos acompanhou também, muito obrigado. Daqui a pouco chega uma nova programação aí na Canção Nova. Mas olha, divulgue este programa. Vai estar no YouTube logo, logo. Promova este programa também, anuncie a outras pessoas. Se Deus quiser, na semana que vem nós nos encontraremos de novo aqui na TV Canção Nova. Boa noite e até lá.